Fala escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai avaliar esse carro aqui, o Onix Plus, né? Ou seja, o cara que veio para substituir o Prisma, né? Nessa versão aqui LTZ, que é intermediária, com motorização 1.0 turbo de 3 cilindros, com câmbio manual de 6 velocidades, né? Isso que é um interessante desse carro aqui. E em vários momentos eu vou comparar ele diretamente com o Virtus, com o Fortline, porque eu imagino que quem está pensando em comprar um carro desse também cogita ali o Virtus, beleza? Bom, vamos lá, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, e é isso, né? Tá aí o Onix Plus e vamos começar já falando da motorização, claro. Bom, vamos lá. Não temos a alça pantográfica, temos manta acústica e aqui nós temos o coração com 3 cilindros, 1.0, que rende 116 cavalos e 16,8 kg de torque. Aqui a gente está utilizando uma transmissão manual de 6 velocidades e tem também esse carro com a transmissão automática de 6 velocidades também. Esse carro pesa 1.107 kg e com todo esse conjunto aí ele consegue fazer de 0 a 100 na casa dos 10 segundos, levando em consideração também que esse carro aqui ele chega até 187 km por hora, né, de velocidade máxima. Bom, o Onix Plus basicamente ele veio para substituir o que a gente conhece já como Prisma, né? O Plus é sempre o que tem a bundinha aqui atrás, né? É sempre a versão sedã do Onix, e aqui a gente está falando da versão LTZ. Mas antes de falar especificamente da versão LTZ, vocês primeiro precisam saber quais versões você tem disponível desse carro. Então vou deixar aí para vocês. A gente tem a versão LT, nós temos a versão... Onde é que eu tô? Então a gente tem a versão LT, LTZ, né? Nós temos a Premier e temos uma variação da Premier que é a Midnight, né? Que é toda escurecida, que é inclusive, na minha opinião, a versão mais bonita. Bom, e aqui na LTZ a gente tem algumas coisas a mais do que na versão LT, como por exemplo a chave, que é presencial, que para você abrir ou trancar o carro você aperta esse botãozinho aqui. Nós temos acendimento dos faróis automáticos, nós temos a partida por botão e também temos a câmera de ré. Além, é claro, dos sensores, porém os sensores de ré é de série para todos os Onix. Bom, já se a gente quiser ir direto para uma Premier, a gente tem alguns itens a mais do que na LTZ, como por exemplo DRL, farol em canhão. A gente tem também a parte de sensores dianteiros, a gente tem sensor dianteiro. Lanternas também são em LED, tá? E um detalhe que as rodas são de 1 polegada a mais. Nesse caso aqui a gente tem rodas aro 15, no caso da Premier aro 16. Bom, é um carro que eu particularmente acho bem charmoso, né? Nessa coloração branca eu já não gosto tanto, mas ele na cor preta eu acho mais bonito. Bom, aqui nós temos um cromado, nós temos ali o conjunto óptico. Nesse caso aqui nós temos já o farol de neblina. Já na Premier ele não tem o farol de neblina dessa forma, tá? Ele tem um LED aqui, que inclusive é DRL. Essa grade clássica, né, da GM, né, com uma separação ali. Essas rodas aqui são aro 15, pneu 18565, tá? Aqui disco e na traseira tambor. Um detalhe, nós temos repetidor de seta e os retrovisores e maçanetas são na cor do veículo. Aqui é um preto fosco. Aqui na traseira nós temos essas lanternas, o logo ali turbo, a escrita Turbo, LTZ e Onix. Sensor de ré, como eu falei, de série em todas as versões. E interessante é que ele não tem saída fake de escape e também não dá para sequer ver o escape. Então, para visual desse tipo de carro, que é um visual que a galera quer mais simples, né? Fica interessante. Falando de porta-malas, tá? Nós temos duas formas de abrir.
pelo botãozinho lá dentro ou dando um duplo clique aqui na chave e ele abre. Aqui infelizmente tá chovendo, tô cheio de mala, mas eu fiz uns takes aí com ele vazio e ele te fornece 469 litros, enquanto vamos comparar aí com o Virtus tem 521 litros, tá? Bom, pois é, tá uma chuva bem forte lá fora, mas vamos lá continuar o comparativo. Falando aqui sobre a parte interna do espaço traseiro, a porta aqui é totalmente em plástico, não tem nenhum tecido macio em lugar nenhum. Aqui nós temos um porta-objetos, um porta-garrafas aqui. A abertura é um toque para os 4 ocupantes, tá? Para os 4 vidros. Aqui nós temos o PQP aqui para as 3 posições. E aqui nós temos um banco que não tem um apoio de braço, porém tem 3 apoiadores de cabeça com um cinto de 3 pontos para todo mundo. Interessante aqui, airbag, nós temos de série em todas as versões do Onix 6 airbags, né? Airbag aqui do lado do banco, ali na frente, tá? Falando aqui do espaço traseiro, um espaço bem tranquilo aqui, eu tenho 1,77 m, o banco tá regulado para mim, e eu tenho aqui, sei lá, talvez 4 dedos aqui. A movimentação dos pés é tranquila, o banco ele é levemente inclinado para trás, então você vai num conforto bem interessante, porém não temos aqui porta-revistas nem nada do tipo. Aqui atrás também não temos nada, tudo plástico aqui. E uma coisa interessante é que o túnel central ele é baixo e não é largo, não é tão largo. Então quem vai aqui atrás até que vai tranquilo, não vai sofrendo muito não. Claro que com conforto mesmo, apenas 4 pessoas dentro do carro, né? Mas chega de enrolação e vamos lá para frente. Bom, agora aqui passando a visão do condutor, né? É tudo plástico, tudo que vocês estão enxergando aqui é plástico, tá? Nós temos um porta-objetos aqui, nós temos a caixa de som ali com um tweeter ali, tá vendo? O som inclusive desse carro é muito bom, cara. O original ele é muito bom. Vamos lá, partindo para a porta. Vidros elétricos automáticos para subida e descida nos 4 vidros. Aqui, vidros elétricos, tá? Os retrovisores que eu digo elétricos. Aqui um volante muito gostoso. Esse volante é bem gostoso. Ele tem uma dimensão, né? Ele tem um diâmetro bem curto, né? Então ele é bem pequenininho, compacto. Aqui nós temos o acendimento automático, né? Dos faróis. Eu deixei na posição aqui. O faixo do farol, né, a gente consegue controlar. Aqui nós temos o controlador do menu, tá, que a gente vai mostrar daqui a pouco ali. E aqui eu tenho a parte de setar, né, e de resetar algumas informações. As informações do computador de bordo eu vou navegando por essa haste aqui. O volante ele tem a parte aqui de imitador de velocidade e aqui a parte para mexer diretamente com a mídia, né, volume, e a parte de passar de música aqui, é dessa forma. Não temos nenhum acabamento especial aqui no volante. Câmbio automático, 6 velocidades, muito gostoso os engates. Aqui nessa versão nós temos ar-condicionado analógico mesmo, já na versão Premier é digital. Aqui tranca e destranca as portas, aqui abre o porta-malas, pisca-alerta, e aqui nós desligamos o controle de tração. Detalhe aqui, eu estou com o controle de tração ligado, certo? Se eu apertar ele uma vez, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente desligar o controle, certo? Agora, se eu clico e seguro, olha ali perto do contagiros, ele também desliga o controle, né? Que ele chama de Stable Track, se eu não me engano, mas é basicamente o controle de estabilidade. Então ele fica aqui com o controle de tração desligado e com o controle de estabilidade também desligado. Aqui no meio também é tudo plástico. Aqui nós temos um USB para você conectar na mídia e uma tomadinha 12 volts ali. Freio de mão manual mesmo. Aqui nós temos 2 porta-copos e aqui nós temos um apoio de braço que é em plástico. Chega a incomodar em alguns, se você ficar muito tempo com o braço apoiado, pelo menos me incomodou. Aqui nós temos um
objetos bem fundo, né? E os bancos desse carro são bem gostosos, eu realmente gostei bastante desse banco. Não necessariamente do tecido, mas sim do modelo dele, né? Bom, vamos lá. Partida por botão, que a gente tem a partir dessa versão LTZ. Se eu não pisar na embreagem, apenas pressionar aqui o botão de Start Stop, ele vai primeiramente pedir para mim pisar na embreagem, né? E vai ligar a parte de mídia aqui, por exemplo. Mas se eu quiser realmente ligar, piso na embreagem e aperta aqui no botão para ele ligar. Vamos lá. Só um toque mesmo, ele já liga. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui ele tá apitando porque eu estou sem cinto. Eu vou colocar até para ele parar de ficar piscando aquela luzinha que realmente me incomoda. Bom, aqui no centro a gente tem o tanque de combustível e aqui algumas informações, por exemplo, já do computador de bordo. Elas aparecem aqui, tá? Informações essa, como por exemplo a velocidade, aqui a velocidade média, consumo instantâneo, autonomia, a trip A e trip B, né, o odômetro parcial, e aqui a gente volta para velocidade. Para trocar ali os menus, eu pressiono aqui, né? Ele vai mostrando ali o menu de informações do veículo e eu vou passando aqui por essa haste, né, para cima e para baixo. Vamos lá falar desse menu. Vida útil do óleo, tá em 82%. Temperatura do líquido do radiador, vida útil do óleo e basicamente nessa parte aqui são essas duas informações mesmo. Pressionando aqui menu novamente, nós vamos para o menu Eco. O menu Eco, conforme eu vou acelerando, ele vai mostrando aqui o índice de economia, tá? Aqui eu estou fazendo consumo médio, estamos no etanol. Aqui, ó, estou na faixa de economia. Se eu saio dessa faixinha aqui, desse quadradinho aqui onde está Eco, eu saio ali da forma econômica, tá vendo? Ele até apaga o Eco ali. Passando aqui para cima, aqui a tendência de consumo, aqui o consumo médio e voltamos ali para o índice de Eco. Aqui nós temos a central, né? Essa central aqui tem 8 polegadas e é uma central onde você tem Apple CarPlay e Android Auto, tá? Você tem as funções, claro, de Bluetooth e tudo mais. É uma central que para você parear com o Android Auto e Apple CarPlay, você tem que obrigatoriamente colocar o cabo aqui, né, o USB. Aqui, né, é uma central bem rápida e muito simples de mexer. Posso vir aqui, por exemplo, em configurações, fazer as configurações dela, como por exemplo data, horário. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto é de estar dirigindo de noite e ficar essa claridade aqui, então consigo vir aqui em tela, desligar e ficar com ela apagada, escutando música e tudo mais, porém com ela apagada, eu dou um toque e ela volta. Aplicativos, né? Eu tenho o Android Auto e o Apple CarPlay, como eu falei. E em veículo aqui eu tenho a parte de iluminação, travamento das portas. Eu consigo, por exemplo, colocar, né, para quando eu trancar o carro subir os vidros, conforto. Aqui eu consigo mexer na altura, né, dos sinais. Eu consigo, por exemplo, quando coloco para trancar o carro, ele dá uma buzinada. Eu consigo colocar aqui, por exemplo, após eu sair do carro, quanto tempo ele fica com a iluminação ligada na garagem, por exemplo, para mim não sair no escuro. Bom, e vamos lá, né? Pegar uma estradinha, falar um pouquinho do carro, né? Comportamento dele. E não tem como falar de comportamento sem falar de suspensão, né? Que a gente tem suspensão independente, dianteira, traseira, eixo de torção. Necessitava de uma suspensão independente nas quatro? Na dianteira e na traseira? Não. A suspensão desse carro é firme, tá? Mas ela não tira o conforto, ela consegue manter ainda um conforto interessante. Em comparação com o Virtus, tá? O Virtus eu senti ele um pouquinho mais confortável, tá? Um pouquinho na situação aqui de estrada, um pouquinho mais esperto, tá? E questão de posição de guiar, a do Virtus me surpreendeu mais do que essa daqui, tá? Essa daqui não que tem uma posição ruim, mas os bancos, inclusive do Onix, eu prefiro em comparação com o do Virtus. Porém,
em questão de dinâmica, em questão de frenagem, em questão de conforto, eu ainda sou mais o Virtus, né? O interessante aqui do Onix é que a gente tem a opção de câmbio automático, né? Então, por exemplo, o cara gosta de uma tocadinha, não que esse carro te entregue uma tocada sensacional, mas para pessoa que gosta de dirigir, assim como eu, assim como acredito você, a gente que é entusiasta gosta, acha interessante um câmbio manual. E esse câmbio manual é muito interessante. Ele tem engates bem precisos, tá? São engates bem gostosos. A gente tem 6 marchas aqui. Gera uma economia de combustível. A 6ª marcha é puro overdrive. Ela é bem... Qualquer subidinha que você encontrar, você acaba precisando jogar uma 5ª, tá? Mas é um câmbio muito gostoso. Questão de isolamento acústico. Eu dirigi esse carro aqui, eu estou numa situação de chuva, né? Então acaba ficando mais sentida a questão do isolamento acústico, né? Porém, quando eu estava dirigindo esse carro no seco, né, fazendo uma viagem mesmo, eu devo ter rodado talvez uns 300 km com esse carro, talvez um pouco mais. Na estrada eu senti bastante barulho não de acabamento, mas de isolamento acústico mesmo, de barulho de vento, o que incomoda muito. Claro, se você tiver com o som ligado, você nem percebe, mas se você tiver com o som desligado, você vai sentir e é incômodo. Eu mesmo dirigi assim um tempo, coloquei um som para escutar uma música porque realmente estava bem incômodo, tá? Não é questão de quilometragem, eu peguei esse carro com mais ou menos 1.800 km, agora ele está com 2.100, acabou de fazer 2.100 km, então não é questão de mau uso nem nada, realmente é questão do carro. Questão de frenagem, né? Também em comparação com o Virtus, prefiro o Virtus. Por quê? Primeiro, né, aqui a gente tem tambor na traseira, não que isso faça muita diferença, tá? Para esse tipo de carro, mas lá nós temos disco nas quatro e, ó, por exemplo, numa leve subidinha a 6ª não vai, tá vendo? Então a 6ª é muito overdrive mesmo. Mas vamos lá, frenagem, eu senti mais segurança no Virtus, não só pela questão dos discos nas 4 rodas, mas em questão de calibragem mesmo, por exemplo, de suspensão. Aqui, nesse carro, se você tiver numa velocidade, por exemplo, 120 km por hora, no meio de uma curva, aconteceu algum acidente, você precisa frear forte. Esse carro, ele tem uma traseira muito leve, aparentemente. A traseira dele acaba ficando bem leve, jogando para um lado e para o outro. E aí você tem que acabar corrigindo aqui com o volante. Coisa que no Virtus, eu fiz os mesmos testes, infelizmente na época eu não tinha canal, mas nele eu senti bastante confiança nisso, em frenagens eu não sentia a traseira ficar muito leve. A questão de aceleração é um ponto interessante e bem positivo para esse carro aqui, tá? A gente está acostumado a 1.0 ser um carro mais manco, né, que não te oferece um bom desempenho, mas nesse caso aqui é um carro que te entrega um desempenho muito interessante. É um motor 1.0 muito legal para você viajar. Você vai viajar sem medo de ultrapassagens. Esse carro ele é bem esperto, tá? Por exemplo, estou aqui vou reduzir um pouquinho de velocidade e vou aqui para mais ou menos 60 km. Estou de terceira a 3.000 giros, pé embaixo. Exatamente a 3.000 que você começa a sentir que o carro tá ganhando força. O carro tá ganhando força e depois ele dá uma morrida, tá? Mas ó, ele desenvolve muito bem. De terceira aqui, 135 km por hora. Então, ele é um carro que realmente, né, em questão de ser 1.0, né, que fala, pô, 1.0, carro 1.0, ruim para viajar. Cara, tem um desempenho muito legal. Muito gostoso mesmo. Não senti tanta diferença entre ele e o Virtus nesse aspecto, tá? Achei eles até que bem parelhos. O Virtus, uma vantagem muito pouca. Porém, quando eu testei os dois, o LTZ, o Onix LTZ que eu peguei era automático, né? Então talvez tenha alguma diferença aí com o câmbio manual. Mas se tiver, acredito que seja bem pouca. Então, questão de retomadas, o carro desenvolve muito bem.
A questão de curvas, o carro sai muito bem, faz curva muito bem, como deve ser feito, né? Não é uma coisa que você vai se impressionar. Nossa, o Onix faz muita curva, ó. De novo reduzindo aqui da sexta, porque é uma subida. Não é um carro que vai te impressionar, nossa, faz muita curva, tá? Mas cumpre muito bem o seu papel. É um carro muito gostoso de fazer curva. A direção dele é uma direção elétrica e conforme você vai aumentando a velocidade, ela vai, ó, de novo, ó, joguei uma sexta, acelerei e ele perde muita velocidade. A direção dele é bem calibrada, tá? Ela vai ficando pesada e tem uma agilidade muito boa, muito gostosa. Questão de consumo é 1.0, consumo bem atraente mesmo, cara. Se você busca um carro econômico, questão de combustível, cara, esse carro aqui vai te entregar economia. Ele tem ali no computador de bordo, né, uma parte que é só de economia de combustível, que é bem interessante, te ajuda a guiar a ter uma tocada um pouquinho mais econômica, se essa é a sua intenção. Então, questão de economia é um ponto interessante, um ponto legal desse carro aqui. Todo carro tem pontos fortes e pontos fracos. Então vamos falar do primeiro. Como toda avaliação aqui, se você não conhece o canal, toda final de avaliação aqui eu passo 2 prós e 2 contras para ser mais imparcial possível. Bom, 2 prós aqui. Primeiro ponto, economia de combustível. Indiscutível que o carro realmente ele tem uma economia muito boa, principalmente aqui que a gente está com câmbio manual, né? Então essa parte ainda é mais sentida. E a parte de posição de guiar, tá? É um carro que, apesar do Virtus eu ter gostado mais, esse carro aqui tem uma posição de tocada muito gostosa. Realmente você consegue sentar um pouquinho mais baixo, o volante não é aquele volante espalhafatoso gigantesco, é um volante de um diâmetro muito bom. Bom, passando agora do pedágio, vamos falar sobre os pontos negativos do carro. Primeiro deles, senti falta do hill holder, daquela questão que você está parado numa subida e o carro, mesmo sendo manual, segurar para o carro não descer quando você vai engatar uma primeira marcha. Isso para quem já dirige há um tempo, acaba nem percebendo, né? Porém, quem já é novo de carteira, e na maioria das pessoas mesmo que vai querer esse carro aqui, ele vai se interessar por essa ferramenta, né? Por essa questão de conforto, né? Você está numa subida, e de segurança também, né? Você está numa subida, você simplesmente tira o pé do freio e ele segura ali o carro por mais ou menos 3 segundos. Coisa que, por exemplo, um Sandero 1.6 tem, né? Poderia ter aqui. E o segundo ponto, a questão de acabamentos. Acabamentos desse carro aqui, o apoiador de braço é em plástico. É ruim, às vezes se você ficar muito tempo aqui com o braço aqui, você sente um incômodo aqui, talvez porque fica roçando, né? Fica encostando. Então seria interessante se tivesse um acabamento um pouquinho melhor, porém é uma questão que está tão comum hoje, né? Os carros com esses acabamentos todo em plástico, como por exemplo o Virtus mesmo, acabamento todo em plástico. Mas seria interessante, né? Seria um diferencial do Onix ter um acabamento um pouquinho superior. Aqui a gente está falando da versão intermediária, né? LTZ. Mas seria interessante um acabamento um pouquinho melhor. E aí, o que vocês acharam do Onix Plus LTZ 1.0 Turbo, manualzinho? Cara, eu particularmente achei um carro bem interessante, bem gostoso de tocada. Claro, tem os seus prós, tem os seus contras também, assim como todo carro. Mas se você gosta de conteúdo automotivo, se inscreve aí, me ajuda deixando seu like e ativa o sininho, porque toda semana a gente tem conteúdo novo aqui pra você, beleza? Então, te espero no próximo vídeo, eu conto com a sua presença. Valeu!